Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da pesquisa Atlas Intel, que saiu agora há pouco e disse que 60% dos brasileiros estão aprovando a política externa do Lula, a aprovação do Lula cresceu e coisa e tal, a esquerda está comemorando, tá vendo, ganhamos e não sei o que lá. E eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo que a história não é bem essa não, né? Como eu falei para vocês, iria haver uma melhora da popularidade do Lula, mas se for uma coisa pequena, na verdade é contra o que ele interessa, né? Porque ele vai ter uma pancadão grande quando a economia começar a piorar em função disso. O fato dele ter tido uma pequena melhora nessa avaliação agora é sinal, na verdade, que ele fracassou nessa história toda. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Coffee, Passa Tosse, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a pesquisa da Atlas Intel fez uma pesquisa mais rápida que a Quaest, né? A Quaest já estava fazendo uma pesquisa, incluiu alguns temas sobre a relação com os Estados Unidos, né, as tarifas do Trump, mas só fica pronta na quarta-feira, só fica pronta amanhã. A Atlas Intel fez a pesquisa mais rápido agora. Eu quero lembrar vocês que as pesquisas são diferentes, tá? A Atlas Intel, se não me engano, a metodologia dela é mais por telefone, por ligação, então é um pouco diferente o resultado, mas de qualquer forma o resultado que eu vejo aqui é muito animador para a oposição, né? É lógico que o Lula vai vender como uma vitória, porque estou mostrando esse gráfico aqui, ó. Eu acho que está aqui o gráfico, aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, da aprovação e desaprovação do Lula, né? E estava oscilando aqui entre 49, não sei o que lá, já tinha caído um pouco na última pesquisa, que foi em junho, e agora meio que empatou. E, olha lá, o Lula conseguiu reverter a coisa toda. Mas eu quero lembrar vocês que aqui, ó, você está vendo nessa última mudança aqui, uma mudança basicamente dentro da faixa de erro. Muito pouca coisa em função das duas grandes campanhas que o Lula fez, primeiro do BBB e coisa e tal, e depois da correção do tarifaço do Trump, né? Com todo o esforço que o Lula teve para aparecer na televisão, para falar que vai bater no Trump, não sei o que lá, e vai brigar e não sei o que lá, eles não conseguiram um aumento significativo. É lógico, a gente vai ter que continuar acompanhando isso para ver como é que é a mudança a partir daqui, né? Eu não acredito que vai ter grande mudança nisso daqui. Por quê? Porque, ao contrário, a partir daqui vem a parte ruim da coisa. Porque quando começarem efetivamente a bater as tarifas aqui no Brasil, vem a economia que vai para o buraco, né? Vai piorar muita coisa aqui. E isso é que vai sacanear o Lula no final das contas, né? Enfim, foi essa aprovação que a esquerda está comemorando. Mas, de novo, uma coisa curiosa que tem aqui, ó, repara que o não sei ficou em 0%. Isso é bem raro, né? Sempre tem o pessoal que não sabe se aprova ou desaprova o Lula. Nessa daqui ficou em 0% basicamente. Por quê? Porque nesses últimos dias teve muita fala sobre Lula e Trump e coisa e tal. Então muita gente falando sobre isso e era esperado que tivesse essa melhoria. Como eu falei para vocês, é inevitável que haveria uma pequena melhoria nesse momento. A questão toda é se vai ser um efeito Canadá ou não. O efeito Canadá veio a melhoria e ó, subiu pra caramba. Eu não acredito nisso, acho que vai ter essa pequena subida e depois isso vai estabilizar ou vai até voltar a cair no final das contas, né? Agora, tirando essa notícia positiva aqui e dizendo que também 60% aprovam a política externa do Trump, desculpa, a política externa do Lula, e diz que acham que o Lula vai conseguir reverter, 47% acham que o Lula vai conseguir reverter as medidas. Isso daí é o tipo da coisa que tende a colocar à prova o Lula nos próximos meses. Eu acho pouco provável que o Lula consiga reverter essa coisa sem ceder para Bolsonaro, sem ceder para o Trump. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó, a avaliação negativa do governo Lula. Então isso aqui foi a avaliação do Lula, tá? Agora, se você vê a aprovação do governo Lula, também só teve variação dentro da margem de erro. Teve subida também, como era esperado. O ruim e péssimo era 51% em junho, caiu para 49,4%, ou seja, variação 1 ponto percentual ali, pouquinha coisa. O ótimo bom subiu de 41,6% para 43,4%, também 1 ponto percentual ficou aquilo ali. E o regular ficou no mesmo patamar, 7,2%, que estava em junho. Então, ou seja, teve uma pequena variação aqui, sim, teve uma pequena variação, mas no final das contas, dentro da margem de erro, como eu falei para vocês, é o que eu esperava, essa pequena variação agora. Daqui para frente tende a cair. E o fato de que essa pesquisa mostra uma variação pequena
é um indicativo importante para o pessoal que está querendo se posicionar ainda. Muita gente no Congresso está na dúvida de que lado vai posicionar. E essas pesquisas aqui estão mostrando que, olha só, o Lula meio que não vai melhorar, não vai reagir. O grande efeito de conseguir, né, juntar o Brasil em torno de bater nos Estados Unidos e coisa e tal, o Lula não conseguiu de forma alguma com isso daqui, né? 62% veem tarifas de Trump como injustificadas, diz Atlas Intel. E 40% dizem que é o envolvimento do Brasil no BRICS. Então, repara que dizer que a tarifa é injustificada, isso faz sentido, tá? Porque, como eu falei para vocês, eu mesmo preferia que o Trump tivesse usado a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Mas enfim, a tarifa é isso daí, né? Foi o que ele escolheu, foi o caminho que ele escolheu para dar essa porrada no Lula e no Alexandre de Moraes, né? E só 36% consideram que foi justificada. Então isso aqui não quer dizer muita coisa. Agora, o que chama atenção é isso daqui, ó. De quem que é a culpa? A culpa é a relação do BRICS. Então tá aqui, ó, a retaliação contra a participação do Brasil nos BRICS é a principal causa que o brasileiro está identificando com isso daqui. Então, aquele pessoal que está falando, não, porque vai prejudicar o Bolsonaro, porque estão vendo, o brasileiro está vendo isso como uma ingerência do Bolsonaro com o Trump, não, né? Até teve bastante gente falando isso, lógico, por conta da propaganda. O pessoal da esquerda certamente veio todo para cá, né? A atuação da família Bolsonaro junto com o Donald Trump. Mas, na verdade, repara que você teria que somar essas duas coisas, né? Porque a maior parte daqui, ó, retaliação contra a participação nos BRICS e retaliação contra as decisões do STF e das redes sociais americanas. Se você somar essas duas coisas aqui, ó, dá 56%. Então, ou seja, a maior parte das pessoas com muita folga entendeu que isso era retaliação aos BRICS, ao governo Lula, e ao Alexandre de Moraes no STF. Ou seja, a guerra de quem é a culpa nessa história, o Bolsonaro ganhou isso daqui. A culpa é do Lula, a culpa é do STF, em grande escala nessa história aqui, foi o que revelou essa pesquisa. Então isso aqui é muito positivo pra gente. E mostra que o brasileiro entendeu que não tem esse negócio de Bolsonaro ser culpado pela coisa. O culpado é principalmente a retaliação pelos BRICS e a questão do STF, que realmente são os pontos mais importantes, né? Como eu falei para vocês, a culpa é do Lula nos BRICS. O Bolsonaro representa, ao contrário, uma maneira de resolver esse problema agradando o Trump, né? Representa uma maneira do Brasil conseguir sair dessa inércia e conseguir convencer o Trump a negociar, né? Retaliação contra as decisões do STF, é isso aqui. Teve mais coisa interessante também, tá? Aqui, ó, Atlas Intel, 47% acham que o governo chegará a um acordo com os Estados Unidos. Então, assim, só menos de 50%, né? É verdade que só 38% não acreditam nessa capacidade de negociar tarifaço com o Trump. 47% também não quer dizer muita coisa, porque, por exemplo, você pode achar que o governo vai chegar num acordo com o Trump simplesmente, né, fazendo o que o Trump está querendo, ou seja, agindo em sentido de ir para mais liberdade, acabar com esse negócio de censura e também com essa perseguição contra o Bolsonaro, né? Tá aqui, ó. Você acredita que o governo federal será capaz de negociar um acordo com os Estados Unidos para reduzir as tarifas aplicadas? 47% sim, 38% não, né? Enfim, tem outras coisas aqui, ó. Você acha que o governo federal deveria retaliar os Estados Unidos diante da decisão de Trump de taxar os produtos no Brasil? Repara que eles já tinham feito essa pergunta lá em abril, porque já havia essa ameaça do Trump desde lá de abril, né? E lá em abril a maior parte dizia que não, agora a maior parte diz que sim. Então aqui teve uma mudança significativa, né? Teve uma inversão significativa, que caiu quase 10 pontos o não e subiu quase 10 pontos o sim. Nisso daqui você pode dizer que a comunicação da Globo conseguiu o sucesso de dizer que não, que temos que retaliar os Estados Unidos e não sei o que lá. Isso é um problema pra gente, tá? Porque se de fato o Lula decidir retaliar os Estados Unidos, isso é um buraco sem fundo, né? A gente não tem como sair dessa mais, né? Aqui, ó, como você acha que o governo deveria retaliar os Estados Unidos? Aumentar tarifas sobre produtos americanos, 51%, ou seja, vai ferrar mais ainda a economia brasileira. Reforçar relações diplomáticas e comerciais com a China. Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, é muito triste, né? Aqui, ó, reduzir a dependência do dólar americano. Enfim, não tem. Suspender direitos autorais e patentes de medicamentos americanos. Impor restrições a investimentos norte-americanos. Esse é que é o problema, né? O levantamento também questionou os entrevistados sobre como avaliam o impacto econômico das tarifas do Trump na economia brasileira.
muito alto o impacto, ou seja, eles acham que vai ter um impacto muito grande as tarifas do Trump no Brasil. E esse é um ponto que eu acho que é importante. No final das contas, o pessoal ainda está vendo a coisa muito pela propaganda, porque não tem as tarifas ainda não está sofrendo o resultado dessas tarifas. Quando começar a sofrer, aí a coisa tende muito mais contra o Lula do que qualquer outra coisa, né? Como você avalia o impacto da política de aumento de tarifas do governo Trump sobre a inflação e o crescimento econômico do Brasil especificamente? Vai aumentar, a inflação vai aumentar ou não terá impacto, né? O crescimento econômico vai diminuir. É isso daí. A maior parte acha que a inflação vai aumentar e o crescimento econômico vai diminuir. Estão corretos nesse aspecto, né? Enfim, o resultado da pesquisa, portanto, trouxe esse leve aumento para o Lula, mas isso era esperado. Mas, de qualquer forma, ao contrário, mostrou que o brasileiro sabe que a culpa é do Lula mesmo, não tem nada do Bolsonaro nisso daqui, né? 44% consideram adequada a reação do governo ao tarifaço do Trump, né? É engraçado esse tipo de coisa, porque não teve reação nenhuma do Lula ainda, né? O Lula só falou, não teve nada de fala, além de fala, né? Outra coisa curiosa é isso daqui, ó. Atlas, 38% acreditam que o Brasil deveria se alinhar mais aos BRICS, né? E aí o pessoal está colocando, tá, que absurdo isso, o brasileiro agora quer se alinhar mais aos BRICS, mesmo sabendo que o problema foi causado pelos BRICS e coisa e tal. E aqui, ó, tá aqui, ó, você acredita que o Brasil deveria se alinhar mais com os BRICS ou com os Estados Unidos? E os BRICS estão na frente dos Estados Unidos. Se você considerar a China, que está como coisa isolada aqui, né? Ainda melhora ainda mais a posição dos BRICS, vai para quase 50%. E se você pegar os Estados Unidos com a União Europeia, fica lá nos 40%, né? Enfim, essa é a... Tem 1% de lunático que acha que o Brasil deveria se relacionar com a Rússia, né? Mas, enfim, essa situação aqui, você pode falar assim, é muito ruim isso, é um absurdo esse tipo de coisa. Mas eu não vejo isso aqui como uma coisa tão errada assim não, tá? Como eu falo para vocês, esse aqui é a posição do povo e não mudou nada, tá? Se você olhar aqui, ó, esse aqui foi uma pesquisa feita em maio, portanto, antes dessa confusão toda. 44, o Brasil deveria se alinhar com o BRICS e 37 com os Estados Unidos. Então, ou seja, não mudou muita coisa em relação à pesquisa que tem em maio. E o curioso dessa pesquisa de maio é que eles fizeram a pesquisa também, o recorte de como que esses números são de acordo com preferências regionais. E adivinha, é o Nordeste que prefere mais os BRICS do que os Estados Unidos, é o que eu falo para vocês. É um alinhamento ideológico, não é um alinhamento geopolítico. O pessoal não está pensando geopoliticamente, está pensando ideologicamente, né? E o Norte também tem prefere muito mais os BRICS do que os Estados Unidos, mas já é menos. O Sudeste já prefere mais os Estados Unidos do que o BRICS. O Sul também prefere mais os Estados Unidos do que os BRICS. E o Centro-Oeste também prefere mais os Estados Unidos do que os BRICS. Ou seja, só o Nordeste e o Norte que preferem os BRICS aos Estados Unidos é uma coisa ideológica. E é uma visão ideológica que está diminuindo no final das contas, como eu falo para vocês. No final das contas, essa visão de que o BRICS é uma coisa boa ainda vem muito devido à informação centralizada da Rede Globo. Quem tem acesso à informação descentralizada percebe rapidamente o absurdo que é o BRICS, né? Uma coisa totalmente sem propósito, né? Então, ou seja, essa é a situação aqui. Fica muito claro também quando você faz o recorte dos eleitores do Lula e dos eleitores do Bolsonaro. Aqui, ó, 80% dos eleitores do Lula preferem o BRICS e só 2% preferem os Estados Unidos. Com os eleitores do Bolsonaro, o cenário se inverte. 80% defendem o alinhamento com os Estados Unidos e só 8% com os BRICS, né? Então é uma diferença, no final das contas, é uma diferença puramente ideológica, não é uma diferença geopolítica, não é um pensamento estruturado sobre a melhor coisa de cada lado, né? Então, beleza, essa pesquisa aqui dava o que eu esperava, um pequeno aumento para o Lula, sem nada significativo, mostra que o povo não comprou a história de que a culpa é do Bolsonaro nessa história. Eu fiquei animado com isso daqui, acho positivo. Vamos ver como é que vão ser as próximas pesquisas a partir daqui. Vamos aguardar as próximas pesquisas.